de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Poderoso e grandioso é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paz do Senhor, amada igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Iremos fazer a leitura do versículo 11 e versículo 12. Salmo 84, versículo 11 e versículo 12. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que leiamos a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vamos falar com Deus, irmãos. Senhor Deus, glorificamos a ti, Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus, o nome poderoso, o nome grandioso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nós rendemos a ti toda adoração, nós rendemos a ti, Senhor Jesus Cristo, todo louvor, toda honra e toda glória. E estamos aqui, Senhor, com o propósito de te exaltar, de te agradecer, como aqui, Senhor, nós fizemos. Mas também somos carentes, Pai, do teu agir, somos carentes da tua palavra, somos carentes da tua presença em nós. Que tu possa, Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra, Senhor, tocar nas nossas vidas, nos nossos corações. Que tu possa, Senhor, mais uma vez, Senhor, nos alimentar, Senhor, como sempre tu tens feito. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e pedimos a tua bênção, o agir do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para juntos adorar ao Senhor e refletir um pouco na palavra de Deus. Hoje nós meditaremos sobre esse tema, vale a pena temer. Teremos por base da nossa reflexão 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 16. Refletiremos sobre a história de um homem não muito conhecido. Às vezes atentamos mais pelo evento que ali está narrado entre o rei Acabe e Elias, mas nesse contexto, nesta passagem, existia um homem ali que foi muito importante. O seu nome era Obadias. Não se trata do Obadias profeta, mas um homem fiel a Deus, um homem que era mordomo do rei Acabe. E através 1 Reis 18, 1, 16, nós encontramos ali algumas características, algo que nós podemos pensar através do agir da fé desse homem, Obadias. Iremos tentar responder e focar na nossa reflexão. Quem era esse homem? Quais eram as suas qualidades? E o seu exemplo de fé, o seu exemplo de vida, em que pode nos enriquecer nos dias atuais, na minha vida e na sua vida. E o primeiro versículo, do versículo 1 ao versículo 3, a história começa sendo narrada desta forma. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. O contexto histórico que se inicia essa passagem está no período do rei que virou as costas para Deus, rei Acabe. E durante esse reinado, por ele ter virado as costas para Deus, por ter permitido com que alguns atos contrários à palavra do Senhor fossem realizados, veio a profecia de que a terra passaria por um período sem chuva, haveria escassez de água. E isso trouxe uma aflição para aquele povo. E por 3 anos e meio aproximadamente, Deus não mandou chuva sobre a terra. O céu não caiu água, não caiu gotas de águas.
E Obadias, aqui em meio a esse cenário, há um destaque: e havia Obadias, o mordomo do rei Acabe, o rei que não temia o Senhor, o rei que não tratou com seriedade Deus, o rei que virou as costas para os princípios do Senhor. Mas, mesmo sendo o mordomo de um rei não temente ao Senhor, de um rei que não se cuidou em preservar a vontade de Deus no seu reinado, o texto destaca uma qualidade de Obadias. No final do versículo 3 fala: Obadias temia muito ao Senhor. Obadias, o significado do seu nome é servo de Jeová. Porém, nós vemos aqui que o significado do seu nome não era o que o identificava, mas o que o identificava era a sua vida, os seus atos, as suas ações. As suas ações permitiu com que o escritor aqui pautasse essa qualidade. A ênfase de que muito, temente muito ao Senhor, dá uma ideia de intensidade, de verdade, de que esse homem realmente ele tinha um relacionamento diferente com Deus. Esse homem, ele vivia de uma forma diferente com Deus. Possuidor de uma característica, de uma qualidade: temente ao Senhor. Temer a Deus. Temer a Deus, de acordo com a Bíblia, com a Escritura, não está em termos medo da disciplina de Deus, mas temer a Deus está em ter respeito, amor, submissão e dependência do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. E Obadias respeitava a Deus, fazendo a sua vontade. Obadias fazia isso, com certeza, porque amava o seu Deus, amava o Deus Todo-Poderoso. E ele tinha as atitudes de submissão e dependência desse Deus. E isso nós vamos ver que fez com que esse homem fosse abençoado e trouxesse bênção para aqueles que estavam à sua volta. O ser humano, cada um de nós, fomos salvos por Deus, fomos libertos do pecado, e Deus fez isso para que nós vivêssemos em temor com Ele. Temor respeitando, amando, sendo submisso e dependente dEle. Deus nos salvou para que, através da nossa vida, do nosso ser, essas características estejam presentes nas nossas vidas. Pois se não estiver, de que vale a nossa vida? Se não estiver presente em nós a característica de respeitar a Deus, de amá-lo, de viver com Ele, de ser submisso a Ele, de ser dependente dEle, de que vale a nossa vida? E ao olhar para a história que está narrada no capítulo 18 de 1 Reis, nós podemos ver que no versículo 18, no seu final, há uma informação de que Obadias não nasceu já crendo, temendo, não nasceu já aceitando a Deus como Senhor da sua vida. Diz no final do versículo 12, ele afirma assim: temo ao Senhor desde a minha mocidade. Isso nos traz a informação que, mesmo sendo um homem israelita, um homem que nasceu no meio do povo de Deus, provavelmente ele não nasceu numa família que tinha por princípio servir a Deus, porque ele ressalta que ele passou a temer a Deus, ele passou a viver com Deus a partir da sua mocidade. E nesses momentos aqui que está sendo narrado a história, como ele cita a sua mocidade, provavelmente já a Bíblia não menciona a sua idade, mas provavelmente já havia passado da sua mocidade, já estava mais velho. E mesmo já passando alguns anos, esse homem permanece temendo ao Senhor, e mostra que ele permanece vivendo a sua fé, mostra que ele permanece vivendo o seu compromisso que ele assumiu com Deus lá na sua mocidade. Ele vem caminhando os anos, servindo ao Senhor. E em meio a um rei e a um período muito difícil, esse homem, ele não se curvou, não se entregou
as vontades do seu rei em virar as costas para Deus. Ele não deixou com que uma sociedade corrupta, idólatra, viesse tirar os seus princípios de fé. Ele não deixou com que a imoralidade que estava presente no meio daquele povo naquela época viesse tirar ele do foco de servir a Deus. Nós sabemos que o casamento de Acabe com Jezabel foi um ato político e também uma contaminação dentro dos princípios de Deus para o seu povo. E isso trouxe grandes consequências. Isso levou o povo a se distanciar do Senhor e a ter uma vida distante de Deus, ao ponto de que essa nação agora padece por miséria, padece por escassez, porque virou as costas para Deus. Acabe, ele rompeu o elo com o Senhor. A responsabilidade do rei de liderar o povo de Israel, de conduzir o povo perante Deus, Acabe rompeu com isso. E isso fez com que muitos que serviam a Deus, muitos que falavam de Deus, profetas, viessem a serem mortos, viessem a perder a sua vida. E vivendo entre aqueles que amavam o erro, amavam o pecado, Obadias não se deixou contaminar, ele permaneceu temendo ao Senhor. Em meio a um contexto de perseguição daqueles que serviam a Deus, Obadias permanece temente a Deus. Irmãos, nós também podemos estar vivendo, ou viveremos, tempos assim, tempos em que à nossa volta pode parecer que o poder, a sociedade, aqueles que estão ao nosso lado, estão vivendo contra os princípios de Deus, estão vivendo distantes do Senhor. Porém, eu e você, nós não podemos deixar de permanecermos temendo ao Deus Todo-Poderoso, de permanecermos caminhando com o nosso Deus. O cuidado de Deus nem sempre vai implicar de nos livrar de situações de adversidades, de momentos de escassez, de momentos de lutas, de momentos de confrontos. O cuidado de Deus não está sempre em nos livrar disso, mas está em conduzir a nossa vida mediante a essas situações, mediante a estes momentos. Deus conduz aqueles que o temem, Deus ampara aqueles que o temem. E o profeta Isaías, no capítulo 41, do versículo 8 ao versículo 10, em um momento em que veio a palavra de Deus para o povo de Israel, para o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, o profeta disse assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Deus está nos afirmando, está falando que Deus não irá impedir de nós passarmos por situações de adversidades. Elas irão acontecer na nossa vida. As adversidades, as lutas, os momentos difíceis, eles irão estar presentes, irão acontecer. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus garante aqueles que são seus, aqueles que são os escolhidos, que Ele permanecerá conosco, que Ele estará nos auxiliando, Ele estará nos fortalecendo, Ele estará nos conduzindo em meio a esses momentos de dificuldades. Os que temem ao Senhor são cuidados por um Deus poderoso, por um Deus que tudo pode, por um Deus que nada está fora do seu controle. Ele é o dono de tudo, de todas as coisas, o dominador de tudo. É o nosso Deus, o Deus poderoso. O Senhor pode permitir que nós passamos por situações de adversidades, para que talvez nós o enxerguemos melhor. Deus pode permitir com que nós tenhamos momentos de dores em nossa vida, para que a nossa fé seja aprovada, seja lapidada, para que o nosso caráter seja transformado, seja cada vez mais próximo do caráter de Deus. Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, vai nos levando para o seu objetivo, para o seu propósito, que é de fazer com que as nossas vidas resplandeçam a Ele.
Existem lutas, existem provações, e Deus permite com que elas aconteçam, para que muitas vezes Ele tenha um momento particular comigo e com você, no momento em que nós nos quebrantamos diante dEle e clamamos por misericórdia. No momento em que nós abrimos o nosso coração para Deus, e nós, ao invés de murmurarmos, ao invés de desistirmos, nós olhamos para Ele e falamos: misericórdia, Senhor. E aí Deus tem misericórdia, e Ele vem com o seu agir, com o seu poder, e Ele vem nos fortalecer, Ele vem nos encorajar, Ele vem fazer com que a nossa vida seja fortalecida através do agir do Espírito Santo em nós, e Ele vai nos dando condições de nós superarmos. Irmãos, se nós estamos passando por lutas, por provações, se nós estamos passando por perseguições, glorifiquemos a Deus, clamemos a Ele pela misericórdia, glorifiquemos a Ele por Ele ser um Deus poderoso, um Deus tremendo. Não desistamos, mas permanecemos crendo que a nossa fé será fortalecida e que nós venceremos com Ele. Obadias é assolado por um momento de perseguição. Versículo 4, diz a palavra: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Diante de tamanha perseguição, de ameaça de morte, esse servo do Senhor, esse temente a Deus, não se acovardou, não se entregou, mas ele agiu em prol da obra de Deus. Mesmo que a rainha aqui com a sua mão implacável, matando, destruindo os profetas, diante dessa situação de que havia a morte para quem se manifestasse, para quem ajudasse essas pessoas, ajudasse os profetas de Deus, Obadias se teve diante de duas situações, de dois caminhos: ser fiel ao rei, ou ser fiel ao Rei dos Reis, ao Deus Todo-Poderoso. E mostra o texto que Obadias, ele agiu sendo fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ele escolheu o propósito de fazer a obra de Deus, o propósito de não deixar com que os profetas todos fossem exterminados. Ele cuidou, ele zelou para que a palavra de Deus continuasse sendo anunciada. Mostra o texto que ele teve o cuidado de esconder esses homens, e não eram poucos, de 50 em 50, no mínimo 100. Esse homem conseguiu salvar, esse homem conseguiu zelar para que não viesse sobre eles a morte. E por causa da sua fé, Obadias, ele conseguiu auxiliar esses profetas. Obadias sustentou, deu pão, deu proteção, e a autoridade que ele poderia exercer naquele reinado, sendo mordomo do rei, as vantagens que ele poderia ter, aquilo que ele poderia perder, não foi maior do que fazer a obra de Deus, do que fazer com que a obra de Deus continuasse a caminhar. Irmãos, em meio às lutas, em meio às batalhas, não podemos parar de fazermos a obra de Deus, não podemos desistir de fazer a obra do Senhor, não podemos parar de salvar vidas, não podemos parar de levar aquele que hoje salva a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar com que as tribulações, com que os propósitos, que porventura tenhamos propósitos pessoais, venham nos impedir de fazermos a obra do Senhor, venham nos impedir de servir a Deus. Obadias não olhou para o seu interesse, não olhou para aquilo que ele poderia perder, ele olhou para a obra de Deus que precisaria continuar. E ele cuidou daqueles que estavam passando por uma situação difícil, e ele fez com que a palavra do Senhor, através disso, fosse preservada. Obadias cuidou de vidas dos servos do Deus Altíssimo, zelou pelos profetas. A tribulação e as lutas, as adversidades, os momentos que passamos, não podem fazer com que nós paramos de fazermos a obra do nosso Deus. Precisamos continuar a ter ações de servos tementes ao Senhor, servos que anunciam a Deus, que pregam ao Senhor Jesus Cristo, que anunciam a salvação. Ali estava a salvação das vidas, da morte do rei,
mas nós temos a oportunidade de apresentar o Rei dos Reis, aquele que pode salvar a vida eternamente, dar vida eternamente, o nosso Senhor Jesus. E continuando com a história, nós vemos que Acabe, preocupado com os seus animais, não estava muito preocupado com o seu povo, mas preocupado com os seus animais, dá ordem para Obadias, para que Obadias agora vá procurar fontes de água, lugares com pastos verdejantes, para que os seus animais pudessem se alimentar, permanecer forte, para que se houvesse alguma guerra, aqueles animais que o possuíam estivessem preparados. O Acabe não olha para o seu povo que padecia, mas olha para os animais. Obadias se coloca agora numa condição de obedecer ao seu rei e parte para um lado oposto. O rei vai para um lado, Obadias vai para o outro. E a partir do versículo 7, Obadias vai ter um encontro com o profeta Elias. E nós leremos agora até o versículo 16. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, não, então fazia jurar os reis e as nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai e diz a teu Senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como os escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei a pão e água? E agora dizes tu: vai e diz a teu Senhor: eis que Elias está aqui, e ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante sua face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Irmãos, mais uma vez, Obadias é colocado para agir com retidão perante Deus. Uma situação em que ele apresenta para o profeta: a sua vida, mais uma vez, seria colocada em risco. E podemos entender a preocupação de Obadias. Como diz ele: olha, Elias, o rei tem procurado você demais. E eu creio que Deus te leva de um lado para o outro, que até aqui ele só não te achou porque é Deus contigo. É Deus que tem cuidado da sua vida. E pode ser que eu vou lá e Deus te tire daqui, Deus te transporte. Ele crê no sobrenatural de Deus. E ele fala: Deus pode te levar para outro lugar. E se eu retornar aqui com o rei, ele vai me matar. Porque eu vou dizer a ele que você está aqui e você não vai estar. E Acabe poderia realmente castigar muito Obadias, e até mesmo tirar a vida. Obadias apresenta para o profeta a sua inquietação. Ele mostra para o profeta: olha, eu sou temente ao Senhor, eu tenho feito tudo para Deus. O meu interesse não é desobedecer a ordem que você está me dando. Mas Obadias está tipo assim: olha, profeta, eu quero obedecer, mas eu quero que você me dê uma ajuda aí. E o profeta de Deus, vendo ali a fala de Obadias, o profeta de Deus, ele chama Deus para aquele momento. E ele fala: olha, assim como vive Deus, entrou na fé, no raio da fé de Obadias. Assim como vive Deus, eu estou dizendo para você: pode ir que eu estarei aqui. E a partir do momento
em que o profeta chama Deus para aquele momento, Obadias não teve dúvida. Diz o texto que ele foi, e ele foi ao encontro, e através dessa atitude, dessa ação de Obadias, de mais uma vez ser obediente, ser temente, através disso começa a acontecer coisas tremendas. Elias encontra com Acabe, é estabelecido o altar no Monte Carmelo, fogo do céu desce, novilho consumido, profetas profanos, desobedientes, profetas de um Deus Baal são exterminados. O povo de Deus, no versículo 39, diz em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo se quebranta diante do Deus Todo-Poderoso. Obadias vê agora aquela nação que vivia perversa, vivia distante do Senhor. Ele vê aquela ação sendo agora tomada pelo agir de Deus. Ele teve a oportunidade de ver fogo cair do céu. Ele teve a oportunidade de ver o agir de Deus de forma tremenda, e de ver a nação que havia se corrompido se voltar para um Deus Todo-Poderoso e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só há um Deus poderoso nesta terra. A história não menciona mais nada sobre esse homem. Termina a sua passagem aqui na Bíblia, mas com certeza Obadias, ele reconheceu naqueles momentos: como vale a pena permanecer temente a Deus. Como vale a pena viver com esse Deus Todo-Poderoso. Enquanto vidas ali se perderam, Obadias estava com certeza entre aqueles glorificando que só o Senhor é Deus, reconhecendo a grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. A nação que tinha se virado para o Senhor se volta. A terra que estava seca recebe a chuva e começa a passar por um novo tempo. O objetivo de Deus sempre será em mostrar para aqueles que são seus a sua graça, a sua glória. Obadias viu a glória de Deus, e isto está reservado. A glória de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus está reservado por aqueles que permanecem tementes ao Senhor, que permanecem temente ao Deus Todo-Poderoso. Momentos difíceis podem ser a oportunidade que Deus está nos dando de ver como nós somos usados pelo seu poder, pela sua mão, pelo seu agir. Podemos servir ao Senhor sendo fortalecido pelo seu poder, pela sua graça. Podemos ser pessoas que estão deixando cada vez mais o caminho da perdição e vivendo o caminho da vida, o caminho da salvação. E através dessa reflexão, nós compreendemos que Deus está conosco, está conduzindo, está levando aqueles que o temem para a sua glória, para contemplar o seu agir, para contemplar a sua ação. E é nesse pensamento que nós retomamos a leitura que nós fizemos de abertura desta reflexão da nossa mensagem. Salmo 84, versículo 11 e 12. Permanecemos agindo com retidão, com temor diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus, aleluia. Se porventura algo está nos desafiando, algo está nos tentando, para que nós deixamos de temer a esse Deus Todo-Poderoso, para que nós deixemos de permanecer aos pés desse Deus, permaneçamos com confiança em Deus, permaneçamos crendo nesse Deus Todo-Poderoso. A sua palavra diz que Ele é o sol, Ele é o calor, Ele é a luz, nele não há escuridão, tudo está claro. Ele é o escudo, Ele é a nossa proteção, é Ele quem vai cuidar de nós. Irmãos, se Deus é o escudo,
Quem pode derrotar esse escudo? Ninguém pode derrotar essa proteção. Ninguém pode derrotar esse escudo que está nos protegendo, está nos guardando. Porque é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus grandioso, é o Deus que criou todas as coisas. É um Deus que nós servimos, é o Deus que nós dedicamos a nossa vida, é o Deus que nós amamos. Para que nós continuemos a desfrutarmos das suas bênçãos, das suas benevolências, para que nós permanecemos desfrutando daqueles que são chamados de bem-aventurados. É necessário nós permanecermos na fé, na confiança. E diz o texto que o Senhor não negará as suas bênçãos, não negará ser o sol, não negará ser a proteção, não negará as bênçãos que nós estejamos precisando, aqueles que assim o permanecem. Vale a pena permanecer temendo a um Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu convido você a ficar em pé e vamos apresentar a nossa oração ao Senhor, para que o seu Espírito venha continuar a agir nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos levando cada vez mais para contemplarmos a graça e a glória de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ser um Deus amoroso, um Deus grandioso, por ser, Senhor, o sol, por ser o escudo, Senhor, por ser um Deus que zela, que protege, que cuida das nossas vidas. Senhor Deus, nós somente temos que render a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, porque, Senhor, Tu tens, Senhor, zelado, tem cuidado de nós. E o nosso desejo, Pai, é que assim permaneçamos e que assim nós continuemos a desfrutar da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu zelo para com as nossas vidas. Senhor Deus, mas nós vimos que isso, Senhor, está para aqueles que permanecem contigo. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós e continue com o Teu Espírito Santo nos impulsionando, nos levando a permanecermos tementes a Ti, a permanecermos tendo respeito, tendo amor, tendo submissão e tendo dependência de Ti, Senhor, deste Deus misericordioso, grandioso, que o salmista, sabedor disso, preferiu não ser lançado às mãos dos homens, mas preferiu ser lançado nas mãos de um Deus de misericórdia, que é o Deus que nós servimos. Deus, tenha misericórdia de nós. Continue, Senhor, a cuidar, a zelar de nós, Senhor, a nos impulsionarmos para vivermos uma vida com retidão à Tua vontade, porque queremos, Senhor, desfrutarmos da Tua graça, queremos ver a Tua glória, Deus querido. Senhor Deus, nos apresentamos a nossa oração, crendo que Tu permanece conosco e Tu, Senhor, irá fazer com que a nossa fé seja crescida cada vez mais. Deus, cuide de nós. Queremos, Pai, permanecermos fiéis a Ti até o fim, até o dia do encontro contigo, Senhor. Cuide de nós, Senhor, toca na nossa vida, mostre, Senhor, o caminho cada vez mais. Queremos permanecer contigo, Senhor. Clamamos por Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.